Olá, irmãos. Continuando a segunda parte do estudo sobre Israel e Judá. Eu fiz um vídeo bem rápido, então estou fazendo aqui a segunda parte. Você que já viu o primeiro, pode acompanhar agora o segundo. E também não vou fazer esse vídeo muito longo não, porque não é por muito falar que nós vamos entender o que está escrito, já que as escrituras são bem claras, então não é por muito falar, muito repetir de palavras. Então também vai ser um vídeo bem curto e nós vamos continuar o entendimento sobre Israel e Judá. Então, as 12 tribos que formavam o reino de Salomão, nós já entendemos que houve a separação da casa de Judá, da casa de Israel, e levou as duas tribos, Judá e Benjamim, mas também entendemos que houve a congregação das outras tribos que ficaram no Reino do Norte, e muitos judeus migraram. Já citei diversos textos bíblicos e no livro de 2 Crônicas, Esdras e Neemias, que tem genealogias detalhadas, e também uma informação no livro no Evangelho, onde fala da profetisa Ana, que era da tribo de Asser, a filha de Fanuel. E a tribo de Asser era um território bem ao norte e pouquíssimo habitado, tinha pouquíssimos habitantes naquela região, bem ao norte, e foi resgatada essa tribo de Asser, né? E então nós temos a genealogia em Esdras e Neemias, e esse apontamento da profetisa Ana, apontando até o nome do pai dela. Então fica claro que as 12 tribos, a casa de Israel era composta das 12 tribos no tempo de Jesus. E também não faria sentido você ter a casa de Israel sem as 12 tribos, porque o Messias vindo, pregando o evangelho do reino, não tendo as 12 tribos em Israel, não faria o menor sentido as tribos estando espalhadas. Então nós percebemos que isso não acontece. A casa de Israel ela é composta pelas 12 tribos, mesmo depois do cativeiro babilônico, e isso fica claro no livro de Atos. Nós também já havíamos mencionado, eu só vou dar uma reforçada, no livro de Atos. O apóstolo Pedro, ele fala da casa de Israel, que a casa de Israel crucificou o Senhor, crucificou o Messias, e Deus os fez Senhor e Cristo. E esse mistério é o mistério da igreja. Ele foi revelado aos apóstolos e aos profetas na era apostólica. Não foi a igreja, é o mistério que foi revelado aos apóstolos. Está lá o apóstolo São Paulo falando em Efésios capítulo 3. Você pode ler o capítulo 3 até o verso 5, e você vai entender o que está escrito ali de maneira muito clara, muito evidente. E tem até ali a dispensação da graça falada por Paulo. A palavra está lá, dispensação da graça, né? Oikonomia está lá. No grego é essa palavra. Então, Paulo tinha uma compreensão da dispensação da graça. E eu queria só aprofundar aqui esse texto de 1 Pedro 2, do 2 ao 11. Eu fiz aqui algumas destaques no texto, mencionei ali, fiz algumas separações de algumas palavras, de algumas expressões, para que a gente consiga compreender de maneira muito clara. Esse texto de 1 Pedro capítulo 2, do 2 ao 11, é um texto muito claro, e ele tem um paralelismo com Isaías capítulo 28, onde fala de Efraim, onde Efraim tropeçou. O contexto do capítulo 28 mostra a soberba de Efraim. Efraim tropeça na soberba, na idolatria, onde os sacerdotes eles estavam embriagados com vinho da idolatria. Esse foi o tropeço. Então, quando o apóstolo Pedro fala, de pedra de tropeço, que é o que está escrito em Isaías 28, é justamente isso. Eles tropeçaram na idolatria, na desobediência a Deus. Então, o texto é muito claro e remete à casa de Efraim.
e o paralelismo de uma edificação, de uma casa espiritual, onde a pedra angular é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler o texto. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Nesse texto de Isaías capítulo 28, fala que a quem vai ser ensinado, se aqueles que já desmamaram, ou seja, eles já não estão mais mamando o leite racional, então eles não podiam mais ser ensinados. Isso é que estava dizendo o texto de Isaías 28, da casa de Efraim. Então essa casa é uma casa idólatra. Então o que Pedro está dizendo na sua carta é que nós somos edificados numa casa espiritual, colocando a igreja num patamar muito mais elevado. E aí diz que é o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Diz o texto ainda, vamos continuar lendo. Pelo que também nas escrituras contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha só, esse texto é um paralelismo ao texto de Isaías 28. E agora, continuando ainda a ler, você já viu ali a referência de Oséias abaixo, e essa comparação que Pedro está fazendo é a comparação com Efraim, de Isaías, no capítulo 28. Pedro tinha isso em mente. Pedro conhecia, sabia do que estava falando. Ele conhecia o texto lá de Reis, ele conhecia esse texto de Isaías, capítulo 28, tanto que ele cita, faz referência, não é verdade? Onde o texto de Isaías 28 menciona Efraim, e tem também a segunda parte do texto, ele cita Oséias, e eu vou te mostrar, está aí no destaque, ó. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, amados, ele está falando da igreja, tanto que está separada pelos gentios. Olha, viver honesto entre os gentios, ou seja, a igreja é um povo à parte dos gentios, um povo à parte. E essa citação de não eres povo é referente a Oséias, né, que diz assim lá, aquelas palavras, né, não eres povo, que é loiami, não meu povo. Está escrito lá no livro de Oséias, no capítulo 1, no verso 6 e 9. Esse loami é o verso 9. E porque eu estou citando o verso 9 primeiro, porque não eres povo, ou seja, ele está fazendo uma referência à rejeição da casa de Efraim, da casa de Israel. Então, quando Oséias tem um filho, ele coloca Loami, que é não meu povo. É uma tradução mais literal, mas significa que não éramos povo. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó. Sem Cristo você não é povo. Quando você está fundamentado em Jesus Cristo, você é povo, você se torna o povo dele. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando você reconhece Jesus Cristo como Salvador. E agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, é o lohuama, que significa amar profundamente, ter misericórdia. No verso 6, não terei misericórdia. Então, é essa comparação que o apóstolo Pedro faz com esse texto. Nós éramos lohuama, então sem a graça de Deus, sem a misericórdia. E agora, quando você reconhece a Cristo, você tem a graça e a misericórdia de Deus. Então, é isso que o apóstolo Pedro tinha em mente.
E esse discurso, ele está alinhado com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós não podemos ser pedra de tropeço. Nossa vida tem que ser uma vida de obediência ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, em Coríntios 10, do verso 31 ao 33, ele coloca isso de uma maneira muito clara. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, meus amados, o texto ele está todo coerente com aquilo que Pedro entendia e que Paulo também entendia sobre a igreja de Deus ser um povo espiritual, onde Deus tratou de revelar aos apóstolos um mistério muito excelente que não foi revelado em outros séculos anteriores a homem nenhum. Então fica muito claro, eu vou encerrando já o nosso estudo e dizendo que você já pode acrescentar também essa parte ao seu estudo. E se você gostou do vídeo, dê o seu like, curta, compartilhe, faça o seu comentário e se inscreva no canal. Um abração a todos.